E aí, pessoal do Just, tudo bom? Meu nome é Almir, eu sou advogado, colunista aqui no Justificando, e eu vim aqui até o estúdio para falar um pouco sobre esse rebaixamento da nota do Brasil pela Standard & Poor's. Esse ano começou com essa notícia de que a nota de crédito do Brasil foi rebaixada por essa agência de risco. Todo mundo deve ter ouvido falar um pouco disso porque a nossa imprensa ela explorou bastante esse tema. Mas o que significa esse rebaixamento da nota do Brasil? Significa que o Brasil agora, aos olhos do mercado, ele está mais distante de ser considerado um bom pagador. E na prática, isso significa que o fluxo de investimentos no país pode acabar diminuindo. Até porque vários fundos de investimento usam essas notas como um critério. E longe de mim querer aqui dizer que a situação econômica do Brasil está boa. Nada disso. É só você sair pelas ruas do país que você percebe que a situação não vai nada bem. O que eu quero dizer aqui é que essas agências de risco, principalmente a Standard & Poor's, muitas vezes elas agem por algum interesse que é alheio, o interesse privado, não o interesse coletivo. E elas têm um histórico que faz com que elas já tenham perdido praticamente toda a credibilidade que um dia elas tiveram, se é que algum dia elas tiveram. Em 2008, por exemplo, a Standard & Poor's teve um papel crucial na crise daquele ano, porque, para quem não se lembra, eles consideram notas altíssimas para valores imobiliários que, um pouco mais tarde, se revelaram ser valores de alto risco. Então, eles enganaram vários investidores com esses relatórios. Essa bolha dos subprimes, quando ela estourou, ela desencadeou numa outra grande crise de desemprego e de dívida pública que até hoje o mundo inteiro vive. Em 2011, a Standard & Poor's se envolveu em uma nova polêmica. O Congresso americano, naquela época, estava no meio de um debate de políticas de austeridade, se aplicariam ou se não aplicariam, e no meio desse debate a Standard & Poor's rebaixou a nota do país. E muita gente acusou essas agências de risco de estarem fazendo isso para criar um terrorismo econômico no país e forçar a opinião pública a apoiar essas medidas de austeridade. Aqui no Brasil não é muito diferente o que está acontecendo, também é uma grande intervenção econômica. Quando a Standard & Poor's rebaixou a nota brasileira, eles logo depois emitiram um comunicado dizendo que a justificativa para isso é que as reformas econômicas do Temer estavam demorando muito para acontecer, principalmente da Previdência. E eles apoiam essas reformas. Quer dizer, o interesse não é exatamente o grau de confiança do investimento no país. Eles querem ver essas reformas aprovadas por interesses privados. E toda essa intervenção econômica ela não é algo novo nem inédito dessas agências de risco. O próprio economista-chefe do Banco Mundial, há uns dias atrás, admitiu que o Banco Mundial manipulou uma série de dados no ranking Doing Business para favorecer a direita chilena nas últimas eleições. Eles jogavam a nota de crédito da esquerdista Bachelet, quando ela estava na presidência, lá para baixo, e aí quando o Piñera, que era da direita liberal chilena, assumiu, eles jogaram a nota do país lá para cima. E o próprio economista-chefe do Banco Mundial admitiu que isso foi por motivações políticas. Isso tudo revela um novo modelo de intervenção nos países, principalmente nos países periféricos, que é muito diferente daquele modelo mais militarizado que a gente viu lá para os anos 60 e 70. Hoje em dia, essas intervenções se usam muito desse discurso econômico, esse discurso científico bem rebuscado, para enganar a opinião pública, para forçar a opinião pública a defender pautas que, na verdade, são privadas dessas próprias instituições financeiras. Então, fica aqui um apelo da minha parte para que a gente sempre busque a informação, a gente sempre busque quebrar esse monopólio do discurso científico, porque é uma questão de soberania. O próprio povo poder decidir, o próprio povo ir atrás das informações que lhes são interessantes. Senão a gente vai acabar sempre ficando sujeito a esses interesses escusos.